Eles a marcaram como lenta, chamaram-na de um risco, reprovaram-na em exercícios que ela executava com perfeição, enquanto riam por trás de pranchetas e empilhavam as probabilidades contra ela como sacos de areia numa parede prestes a desmoronar. E ela não quebrou, não gritou, nem sequer piscou. Apenas continuou aparecendo, continuou avançando com aquele olhar fixo e nivelado, que nunca lhes deu a satisfação de vê-la ferida, até o dia em que tentaram acusá-la publicamente, diante de todo o pelotão por ter se defendido após ser atacada durante um exercício de avaliação de confiança. Foi então que o comandante dos Navy SEALs interveio, chamou-a ao seu gabinete, disse 6 palavras que ela não esperava, e quando deslizou uma arma sobre a mesa, não qualquer arma, mas uma que carregava 30 anos de silêncio, culpa e assuntos inacabados, tudo mudou. Agora, antes de mostrarmos o que ela fez a seguir e como toda a unidade reagiu quando a verdade veio à tona, deixe um comentário dizendo de onde no mundo você está assistindo. Aperte o botão de curtir, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações, porque o que ela provou naquele dia não veio de um distintivo ou de uma carta de recomendação. Veio do silêncio e da disciplina de deixar que os fatos causassem o impacto. O vento vindo do Hindu Kush chegou baixo e cortante naquela manhã, raspando a base operacional avançada na província de Helmand, como se estivesse testando cada pedaço de metal, cada nervo, cada promessa feita antes da implantação. Tudo cheirava a poeira e combustível diesel, e aquele tipo específico de medo que se instala nos pulmões quando o rádio fica em silêncio na hora errada. Era 2016, fim do verão, um calor que fazia você esquecer o gosto da água antes de ela ser fervida no cantil. A cabo Kira Brennan, 27 anos, 1,73 m de altura feita de tensão contida e movimentos calculados, pressionava as costas contra o batente de porta desabado, do que antes fora uma casa segura. Agora era apenas entulho, vergalhões expostos e aquele tipo de silêncio que surge logo antes de tudo voltar a explodir. Ela não deveria estar ali. Não assim, não sozinha. O IED havia destruído a parede frontal 40 segundos antes. A explosão lançou seu observador, o cabo Lance Corporal Davis, diretamente contra uma viga de sustentação. Ele não iria se levantar. O médico de combate, sangrando pelos ouvidos e quase inconsciente, estava a 3 metros à sua esquerda, atrás de um bloco de concreto que antes fazia parte do teto. A perna de Kira estava presa sob uma viga de aço, não esmagada, não quebrada, apenas presa, imobilizada. O tipo de prisão que obriga você a escolher entre pânico e matemática. Ela escolheu matemática. Através da névoa e do zumbido nos ouvidos, contou os movimentos do lado de fora. 12 hostis, combatentes do Talibã encorajados pela explosão avançando da encosta, com a confiança de homens que sabiam que os americanos lá dentro estavam feridos isolados e ficando sem tempo. Kira ajustou a empunhadura do rifle de precisão M485. Conferiu a câmara. 8 munições restantes. Nenhum carregador reserva ao alcance. Davis carregava a munição extra. O rádio em seu colete estalou com interferência. Então, uma voz atravessou o ruído. Calma. Profissional. A 1000 quilômetros de distância em termos de segurança. Viper 2 aqui é Overwatch. Aborte a posição. QRF a caminho 15 minutos. Confirme. 15 minutos. Força de reação rápida. A ajuda estava vindo, mas 15 minutos eram 3 vidas inteiras quando 12 combatentes estavam se aproximando e 2 homens feridos não podiam se mover. Kira pressionou o botão de transmissão. Sua voz saiu firme e plana como se estivesse pedindo café em vez de tomar uma decisão que salvaria 3 vidas ou acabaria com elas. Negativo, Overwatch. Temos baixas aqui. Vou manter posição. Ela soltou o botão. Não esperou resposta porque não havia mais nada a dizer. O primeiro combatente do Talibã apareceu em sua mira a 200 metros, movendo-se rápido, rápido demais, confiante de forma descuidada. Kira expirou pela metade. Deixou o batimento cardíaco se acomodar no espaço entre os segundos.
Apertou o gatilho. O rifle recuou. O combatente caiu. Ela deslocou a mira para a esquerda. Os dois seguintes surgiram juntos, tentando flanquear pelo lado leste. Ajustou a liderança do alvo em meia largura de corpo para compensar o vento e disparou 2 vezes em 4 segundos. Restavam 9. Eles se dispersaram percebendo que quem estava lá dentro não estava tão ferido quanto haviam pensado. Mas não recuaram. Reposicionaram-se de forma mais inteligente, mais cautelosa. Kira arrastou-se 15 centímetros para a direita, usando os cotovelos e a única perna livre, ignorando como a viga cravava-se em sua coxa a cada movimento. Encontrou um novo ângulo. Esperou. Paciência não era opcional em sua profissão. Era a diferença entre respirar e sangrar até a morte em um país estrangeiro, cujo nome ninguém em casa sabia pronunciar corretamente. Uma cabeça surgiu atrás de um muro baixo, depois o cano de um rifle. Ela colocou um disparo no vão, antes que o combatente pudesse adquirir o alvo. 8 restantes. O médico atrás dela gemeu, tentou se mover. Kira não se virou. Não podia se dar a esse luxo. Manteve o olho na mira, varrendo, procurando a próxima ameaça. Eles a marcaram como lenta, chamaram-na de um risco, reprovaram-na em exercícios que ela executava com perfeição, enquanto riam por trás de pranchetas e empilhavam as probabilidades contra ela como sacos de areia numa parede prestes a desmoronar. E ela não quebrou, não gritou, nem sequer piscou. Apenas continuou aparecendo, continuou avançando com aquele olhar fixo e nivelado, que nunca lhes deu a satisfação de vê-la ferida, até o dia em que tentaram acusá-la publicamente, diante de todo o pelotão, por ter se defendido após ser atacada durante um exercício de avaliação de confiança. Foi então que o comandante dos Navy SEALs interveio, chamou-a ao seu gabinete, disse 6 palavras que ela não esperava, e quando deslizou uma arma sobre a mesa, não qualquer arma, mas uma que carregava 30 anos de silêncio, culpa e assuntos inacabados, tudo mudou. Agora, antes de mostrarmos o que ela fez a seguir, e como toda a unidade reagiu quando a verdade veio à tona, deixe um comentário dizendo de onde no mundo você está assistindo. Aperte o botão de curtir, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações, porque o que ela provou naquele dia não veio de um distintivo ou de uma carta de recomendação. Veio do silêncio e da disciplina de deixar que os fatos causassem um impacto. O vento vindo do Hindu Kush chegou baixo e cortante naquela manhã, raspando a base operacional avançada na província de Helmand, como se estivesse testando cada pedaço de metal, cada nervo, cada promessa feita antes da implantação. Tudo cheirava a poeira e combustível diesel, e aquele tipo específico de medo que se instala nos pulmões quando o rádio fica em silêncio na hora errada. Era 2016, fim do verão, um calor que fazia você esquecer o gosto da água antes de ela ser fervida no cantil. A cabo Kira Brennan, 27 anos, 1,73 mm de altura, feita de tensão contida e movimentos calculados, pressionava as costas contra o batente de porta desabado do que antes fora uma casa segura. Agora, era apenas entulho, vergalhões expostos e aquele tipo de silêncio que surge logo antes de tudo voltar a explodir. Ela não deveria estar ali. Não assim. Não sozinha. O IED havia destruído a parede frontal 40 segundos antes. A explosão lançou seu observador, o cabo Lance Corporal Davis, diretamente contra uma viga de sustentação. Ele não iria se levantar. O médico de combate, sangrando pelos ouvidos e quase inconsciente, estava a 3 metros à sua esquerda atrás de um bloco de concreto que antes fazia parte do teto. A perna de Kira estava presa sob uma viga de aço. Não esmagada, não quebrada, apenas presa. Imobilizada. O tipo de prisão que obriga você a escolher entre pânico e matemática. Ela escolheu matemática. Através da névoa e do zumbido nos ouvidos, contou os movimentos do lado de fora. 12 hostis. Combatentes do Talibã, encorajados pela explosão avançando da encosta, com a confiança de homens que sabiam que os americanos lá dentro estavam feridos, isolados
e ficando sem tempo. Kira ajustou a empunhadura do rifle de precisão M485. Conferiu a câmara. 8 munições restantes, nenhum carregador reserva ao alcance. Davis carregava a munição extra. O rádio em seu colete estalou com interferência, então uma voz atravessou o ruído. Calma. Profissional. A 1000 quilômetros de distância em termos de segurança. Viper 2 aqui é Overwatch. Aborte a posição. QRF a caminho 15 minutos. Confirme, 15 minutos. Força de reação rápida. A ajuda estava vindo, mas 15 minutos eram 3 vidas inteiras quando 12 combatentes estavam se aproximando e 2 homens feridos não podiam se mover. Kira pressionou o botão de transmissão. Sua voz saiu firme e plana como se estivesse pedindo café, em vez de tomar uma decisão que salvaria 3 vidas ou acabaria com elas. Negativo, Overwatch. Temos baixas aqui. Vou manter posição. Ela soltou o botão. Não esperou resposta porque não havia mais nada a dizer. O primeiro combatente do Talibã apareceu em sua mira a 200 metros, movendo-se rápido, rápido demais, confiante de forma descuidada. Kira expirou pela metade. Deixou o batimento cardíaco se acomodar no espaço entre os segundos. Apertou o gatilho. O rifle recuou. O combatente caiu. Ela deslocou a mira para a da esquerda. Os 2 seguintes surgiram juntos tentando flanquear pelo lado leste. Ajustou a liderança do alvo em meia largura de corpo para compensar o vento e disparou 2 vezes em 4 segundos. Restavam 9. Eles se dispersaram percebendo que quem estava lá dentro não estava tão ferido quanto haviam pensado. Mas não recuaram. Reposicionaram-se de forma mais inteligente, mais cautelosa. Kira arrastou-se 15 centímetros para a direita, usando os cotovelos e a única perna livre, ignorando como a viga cravava-se em sua coxa a cada movimento. Encontrou um novo ângulo. Esperou. Paciência não era opcional em sua profissão. Era a diferença entre respirar e sangrar até a morte em um país estrangeiro cujo nome ninguém em casa sabia pronunciar corretamente. Uma cabeça surgiu atrás de um muro baixo, depois o cano de um rifle. Ela colocou um disparo no vão antes que o combatente pudesse adquirir o alvo. 8 restantes. O médico atrás dela gemeu, tentou se mover. Kira não se virou. Não podia se dar a esse luxo. Manteve o olho na mira, varrendo, procurando a próxima ameaça. Fique abaixado, ela disse. Calma, firme, não era um pedido. Mais 2 combatentes romperam da cobertura, correndo para uma posição mais próxima. Audaciosos estúpidos, ela derrubou o primeiro ainda em plena corrida. O segundo deu mais 3 passos antes de o disparo encontrá-lo. Restavam 6. O ombro dela doía com o recuo. A viga sobre sua perna estava cortando a circulação. Ela sentia o pé começar a ficar dormente. Não importava. Não importaria por mais 12 minutos. 3 combatentes tentaram suprimir sua posição com fogo automático. Os projéteis costuraram o batente da porta, arrancando pedaços de concreto e poeira. Kira se pressionou contra o chão, esperou as pausas, depois ergueu-se apenas o suficiente para alinhar pela mira. Disparou 3 vezes. 3 estalos distintos que ecoaram pelo vale. 3 problemas a menos. Restavam 3. Os combatentes restantes mantiveram posição inteligentes, esperando que ela ficasse sem munição, ou que chegassem reforços o que viesse primeiro. Kira conferiu a câmara. Um cartucho. O vento mudou, trazendo vozes. Eles estavam conversando entre si, se reagrupando, provavelmente chamando seu próprio apoio. Ela refez as contas. Um cartucho, 3 alvos. Nenhuma boa opção. Então ela ouviu. O som distante das pás de um rotor. QRF a caminho. Talvez a 8 minutos agora. Os combatentes ouviram também. Avançaram todos de uma vez. Aproximando-se rápido, Kira alinhou o combatente da frente. Expirou, disparou. Ele caiu. Os outros 2 continuaram vindo. Ela deixou o rifle cair preso à bandoleira. Puxou a pistola, uma Sig Sauer M18, e colocou 2 disparos no combatente mais próximo a 30 metros.
Ele cambaleou. Caiu. Não se levantou. O último ergueu o AK. Kira rolou para a esquerda, a viga raspando sua perna, e disparou 3 vezes. Centro de massa. O combatente caiu a 3 metros da porta. Silêncio. O tipo de silêncio que vem depois da violência. Pesado, vibrando, cheio de perguntas que ninguém queria fazer. Kira guardou a pistola, puxou a faca do cinto e começou a trabalhar na viga. Não para se libertar totalmente isso. Exigiria equipamento que ela não tinha, mas para criar espaço suficiente para se arrastar para trás. Levou 4 minutos. 4 minutos de respiração controlada, dor controlada, tudo controlado, exceto a parte mais primitiva do cérebro que queria gritar. Quando finalmente conseguiu se soltar, rastejou até o médico de combate e checou o pulso. Firme. Fraco, mas firme. Aplicou um curativo compressivo nas piores lacerações, depois o arrastou pelo colete em direção à parede dos fundos, onde havia mais cobertura. Em seguida foi até Davis. Ele havia morrido. Estava morto desde a explosão. Ela fechou seus olhos, pegou as placas de identificação e o moveu para junto do médico. Quando os Black Hawks da QRF tocaram o solo, Kira estava sentada contra a parede. Perna elevada, rifle atravessado no colo, recarregando metodicamente os carregadores com a munição do estojo de Davis. Um sargento da Força de Reação Rápida saltou da aeronave. Varreu a cena, corpos do lado de fora, sangue e dentro, um fuzileiro naval vivo sentado como se estivesse esperando um ônibus. Jesus Cristo, cabo, quantos eram? Kira não levantou os olhos, apenas continuou carregando os cartuchos. 12. O sargento olhou para fora de novo. Contou. Você segurou essa posição sozinha por 14 minutos. 15, disse Kira. Vocês chegaram 1 minuto atrasados. Deram a ela uma estrela de bronze com dispositivo V por bravura. Classificada porque a missão era extraoficial e a casa segura não deveria existir. Sem manchetes, sem desfile, apenas um pedaço de metal numa gaveta. E uma memória que a acordava a 0300 em algumas noites, perguntando-se se havia sido rápida o bastante inteligente, o bastante fria, o bastante para fazer tudo de novo. Ela nunca falou sobre isso. Nem com outros fuzileiros, nem com os avaliadores psicológicos, nem com ninguém. Porque o silêncio, como o pai lhe ensinara antes de partir pela última vez, era a arma mais forte que alguém podia carregar. Não porque você não pudesse falar, mas porque escolhia não falar. Deixava o trabalho falar. Deixava os resultados falarem. Deixava que aqueles que precisavam ser convencidos se convencessem sozinhos. E 6 anos depois, de pé na borda do pátio de cascalho da base anfíbia naval de Coronado, observando o vento do Pacífico estalar as bandeiras contra os mastros, Kira Brennan precisaria de cada grama desse silêncio. Porque os homens que a esperavam naquela base não se importavam com o que ela havia feito na província de Helmand. Importavam-se com o que ela representava. E para alguns deles, isso era uma ameaça pior do que qualquer combatente inimigo. Na manhã em que chegou a Coronado, o céu tinha a cor de concreto velho cinza plano implacável. O tipo de céu que fazia tudo abaixo dele parecer pequeno e temporário. Kira desceu da van de transporte com uma única bolsa de campanha e uma pasta de arquivos debaixo do braço. Tinha agora 32 anos, mais magra do que em Helmand, mais dura em lugares que não se viam por fora. Vestia o uniforme do Corpo de Fuzileiros Navais com a mesma precisão de 6 anos antes. As mangas estavam dobradas dentro do regulamento, as botas polidas até um brilho opaco que mostrava que ela respeitava os padrões, sem ser obsessiva com eles. O cabelo escuro estava preso com firmeza para trás. Sem maquiagem, sem joias, nada que desse a alguém uma desculpa para dizer que ela não levava aquilo a sério. Ela levava a sério. Levava a sério desde o dia em que completou 18 anos e entrou no escritório de recrutamento, ignorando o recrutador da Marinha, que lhe disse que ela não estava pronta para o programa de desafio dos SEALs. E, em vez disso,
Assinou seu nome na linha do Corpo de Fuzileiros Navais. Avaliação de integração de apoio ao combate, era assim que chamavam. Um programa piloto projetado para testar se especialistas de outros ramos, Force Recon Fuzileiros Navais, Exército Rangers, Força Aérea Pararescue, poderiam se integrar às operações dos SEALs sem comprometer a eficácia. Não era um caminho para se tornar um SEAL. Era um caminho para provar que você podia trabalhar ao lado deles, apoiar, carregar sua parte do peso quando tudo dava errado. E a única coisa que realmente importava era competência sob pressão. No papel era uma avaliação de 6 semanas, exercícios de combate e tiros reais, avaliações táticas, condicionamento físico, avaliações psicológicas. Na prática, era um sistema de filtragem projetado para separar os capazes dos catastróficos. Kira havia lido o briefing, conhecia as estatísticas. 43 candidatos haviam passado pelo programa nos últimos 2 anos. 8 tinham sido aprovados. Nenhum deles era mulher. Ela não se importava com as estatísticas. Estatísticas eram apenas números, até que alguém as tornasse irrelevantes. Ela atravessou o pátio em direção ao prédio administrativo, as botas estalando sobre o cascalho já pisado por homens que acreditavam possuir a definição de excelência. O ar cheirava a sal ferrugem e algo mais cortante. Julgamento, talvez, ou antecipação. Do lado de fora do prédio, uma formação de candidatos estava disposta em fileiras frouxas. 23 homens, todos mais velhos, mais largos, mais barulhentos do que ela. Do tipo que homens que nunca foram questionados costumam ser. Alguns olharam em sua direção. A maioria não. À frente da formação estava um homem que parecia ter sido esculpido da mesma pedra da própria base. Master Chief Owen Darridge. 57 anos, cabelos prateados cortados rentes ao couro cabeludo maxilar, como lâmina de machado. Olhos que não piscavam com frequência suficiente para parecerem amigáveis. Ele segurava uma prancheta e usava o tridente SEAL selado como se fosse um aviso. Kira juntou-se ao fundo da formação, ficou em posição de sentido, não se apresentou, não precisava. Darridge começou a ler os nomes, conferindo rostos, atribuindo números de beliche e locais de armários de equipamento. Sua voz era plana e controlada, o tipo de voz que não precisava gritar para fazer as pessoas se calarem e ouvirem. Quando chegou ao nome dela, parou. Brennan. A coluna de Kira se endireitou mais 1/4 de polegada. Capitã Kira Brennan, Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, Force Recon. Darridge levantou os olhos da prancheta. O olhar encontrou o dela na última fileira. E ficou ali. Alguma relação com o tenente Jack Brennan. A pergunta atingiu como uma carga de arrombamento. Súbita precisa feita para abrir algo que deveria permanecer fechado. Kira não se mexeu. Sim, Master Chief. Meu pai. O maxilar de Darridge se moveu. Não era exatamente um sorriso, nem exatamente uma careta. Algo no meio vivendo no espaço onde feridas antigas não cicatrizam direito. Tenente Jack Brennan, SEAL Team 3, morto em combate em Mogadíscio, Somália, outubro de 1994. Ele disse alto o suficiente para toda a formação ouvir. Não como homenagem, mas como um dado. Ele morreu porque os Army Rangers não conseguiram manter sua posição durante uma extração de operações conjuntas. Falha de integração. O comando reescreveu toda uma doutrina por causa daquele dia. Kira não disse nada. Não havia nada a dizer. Ainda não. Darridge fechou a prancheta. Bem-vinda a Coronado, capitã. Vamos ver se você se sai melhor do que ele. As palavras caíram como golpes no corpo. Públicas intencionais projetadas para quebrar sua compostura antes mesmo de começar. A expressão de Kira não mudou. Ela não desviou o olhar. Não baixou os olhos. Apenas ficou ali absorvendo aquilo como se absorve fogo inimigo. Reconhece que existe. Depois continua avançando. Darridge manteve o olhar nela por mais 3 segundos. Então passou ao próximo nome. Mas Kira sabia ali no fundo da formação
com 23 homens que acabavam de assistir sua história familiar ser usada como arma diante deles, que aquilo não seria uma avaliação. Seria uma guerra de desgaste. E o Master Chief Owen Darridge acabara de disparar o primeiro tiro. Após a formação, os candidatos foram divididos em grupos de avaliação. Kira foi designada para o grupo 3 sob supervisão direta do Chief Petty Officer Wade Kellerman. Kellerman tinha 35 anos, estatura média, compleição média, o tipo de homem cuja característica mais perigosa era a prancheta que carregava para todo lado, como um texto sagrado. Ele tinha o aspecto de alguém que passara mais tempo em escritórios administrativos do que em zonas de combate, mas aprendera a falar a linguagem bem o suficiente para enganar quem não conhecia a diferença. Ele sorriu ao se apresentar. Não chegou aos olhos dele. Captain Brennan, disse ele, apertando a mão dela com o aperto de alguém que testava a fraqueza. Ouvi muito sobre o seu velho, uma lenda por aqui, do tipo conto de advertência. Kira soltou a mão dele e não disse nada. O sorriso de Kellerman se alargou. Você vai ficar no alojamento do prédio 7. Distribuição de equipamento às 14h. Primeiro exercício amanhã 05:30. Pista de obstáculos. Espero que o seu condicionamento esteja em dia. Estou pronta, Chief. Veremos. A forma como ele disse isso, casual, displicente, como se já tivesse escrito a avaliação dela na cabeça, deixou claro que Kellerman não estava interessado no que ela podia fazer. Estava interessado em confirmar aquilo que já acreditava que ela não podia. Kira pegou sua designação de beliche e caminhou em direção ao prédio 7. O alojamento era o padrão militar concreto funcional, com um leve cheiro de desinfetante e suor antigo. Ela encontrou seu beliche, largou a bolsa e começou a desfazer as coisas. Alguns dos outros candidatos foram entrando aos poucos. A maioria a ignorou. Um deles, um Marine Raider alto com sotaque do sul e um rosto que parecia já ter levado alguns socos, fez um leve aceno. Brennan, certo. Certo. Cabo Ethan Hayes. Raiders. Ouviu o que o Didi disse lá fora. Foi pesado. Kira dobrou uma camisa. Precisa controlada. Está tudo bem. Hayes a observou por um momento. Só para você saber, nem todos nós pensamos assim. Alguns estamos aqui para ver se essa coisa de integração realmente funciona. Agradeço. Hayes assentiu e foi para o próprio beliche. A conversa morreu ali não de forma hostil, apenas com a consciência de que palavras ainda não importavam, apenas desempenho. Kira terminou de arrumar suas coisas, colocou o equipamento no armário com a mesma precisão metódica com que fazia tudo. Em seguida saiu, encontrou o memorial perto do prédio de comando e parou. Havia nomes, centenas deles gravados no granito negro. SEALs que morreram em treinamento e em combate em lugares que nunca viraram notícia. E ali, 3 linhas abaixo do topo, estava o nome do pai dela. Tenente Jack Brennan, SEAL Team 3, morto em ação na Somália, outubro de 1994. Kira estendeu a mão e deixou os dedos seguirem as letras. Ela havia nascido 4 meses depois de ele morrer. Nunca o conhecera. Nunca ouvira sua voz, exceto por antigas gravações de secretária eletrônica, que a mãe não conseguia se desfazer. Mas ela o conhecia. Conhecia pelas histórias, pelas cartas que ele escrevera à mãe antes da implantação pelos homens que serviram com ele e que anos depois, entre cervejas, diziam sem terminar a frase que Jack Brennan era o tipo de operador que tornava todos ao redor melhores. Ele acreditava em operações conjuntas. Acreditava que fuzileiros navais, SEALs e Rangers, trabalhando juntos, tornavam as forças armadas americanas mais fortes, não mais fracas. Voluntariara-se para programas de treinamento cruzado, pressionara por políticas de integração e morreu numa missão em que a coordenação falhou, em que a comunicação se rompeu, em que homens bons acabaram em posições ruins, porque o sistema ainda não estava pronto para o que tentavam construir. O Master Chief Owen Darridge estivera lá, sobrevivera, vira os Rangers falharem em extrair companheiros SEALs,
porque a estrutura de comando estava fraturada e a confiança não era profunda o suficiente. E por 30 anos, Darryd carregara esse fracasso como estilhaços, cravados perto demais da coluna para serem removidos. Kira entendia isso. Entendia trauma. Entendia como homens lidavam com a culpa construindo muros e chamando-os de padrões. Mas entender não significava aceitar. Ela afastou a mão do memorial, ficou ali por mais um instante e então virou-se caminhando em direção ao complexo de treinamento. Se o pai acreditara que a integração podia funcionar, ela provaria que podia. Não com palavras, não com argumentos, mas com silêncio e resultados. E com um nível de competência que não deixasse espaço para dúvidas, mesmo que isso a destruísse. O primeiro exercício começou às 05:30 da manhã seguinte. O céu ainda estava escuro, as estrelas se apagando naquele cinza pré-amanhecer, que fazia tudo parecer incompleto e incerto. A pista de obstáculos se estendia por 200 metros de areia, aço e sofrimento calculado. Subidas em corda, travessias de parede, rastejos sob arame farpado, barras suspensas sobre fossos de lama e uma corrida final por uma inclinação de 40 graus, que deixava até atletas bem condicionados ofegantes. Darryd estava na linha de largada com um cronômetro e um rosto que sugeria já ter visto aquela pista destruir pessoas melhores do que qualquer um ali presente. O tempo padrão é 6 minutos, e 30 segundos anunciou. Qualquer coisa acima de 7 minutos é reprovação. Qualquer coisa abaixo de 5:30 significa que você está cortando caminho ou dando sorte. Nenhuma das duas me impressiona. Os candidatos se alinharam. Kira ficou com a 8ª posição. Meio do grupo nem cedo o bastante para ditar o ritmo, nem tarde o bastante para desaparecer no fundo. O primeiro candidato partiu um estagiário cio, na casa dos 20 anos, todo músculo e nenhum movimento desperdiçado. Terminou em 6 minutos e 12 segundos. Limpo, eficiente. O segundo candidato, um Army Ranger, terminou em 6 minutos e 40. Aprovado, mas por pouco. Quando chegou a vez de Kira na linha de partida, o sol já começava a surgir no horizonte. Kellerman estava por perto com a prancheta, observando, esperando por algo para anotar. "Pronta, capitã?" perguntou Darryd. "Pronta, Master Chief." O apito soou. Kira disparou para frente e atingiu o primeiro obstáculo, uma subida em corda sobre um muro de 15 pés, e se moveu com a economia de quem fizera aquilo 1000 vezes até que os movimentos passassem a existir na memória muscular em vez do pensamento consciente. Para cima, por cima, para baixo. Veio então o rastejo baixo. 30 metros de areia e pedras sob arame farpado, estendido baixo o suficiente para prender uniformes e arrancar pele se você levantasse a cabeça demais. Kira manteve o corpo colado ao chão, cotovelos, impulsionando pernas, empurrando para frente em rajadas curtas e controladas. 18 segundos nas barras suspensas sobre um fosso de lama, projetadas para punir qualquer um que perdesse a pegada. As mãos de Kira encontravam cada barra com precisão. Sem hesitação, sem segunda adivinhação, apenas impulso para a frente. No meio do percurso, a mão direita escorregou por um instante, só o suficiente para quebrar o ritmo. Ela ajustou, agarrou a barra seguinte com a esquerda, continuou, atravessou. Nenhuma queda, nenhum tempo perdido. Veio então a travessia na parede. 8 pés de altura, 20 de comprimento. Apoios para as mãos espaçados apenas o bastante para testar a força de pegada e a estabilidade do core. Kira se moveu lateralmente, mão sobre mão, usando as botas para encontrar apoio em saliências que não haviam sido feitas para pés. Chegou ao final, soltou-se, rolou. Último obstáculo, a rampa. 40 graus de areia solta e pedras incrustadas. Sem cordas, sem corrimãos, apenas você e a gravidade discutindo quem era mais forte. Kira cravou as pernas na areia, inclinou o corpo para frente e não diminuiu o ritmo nem quando os pulmões começaram a gritar e os quadríceps arderam com aquele fogo ácido profundo que vinha logo antes da falha. Ela atingiu o topo, cruzou a linha
e parou o peito arfando o suor escorrendo, mas de pé. Darridge acionou o cronômetro. 6 minutos e 43 segundos. Kira olhou para ele, não disse nada, apenas esperou. Darridge fez uma marca na prancheta. Ritmo excessivo. Você será marcada para condicionamento corretivo. As palavras caíram secas. Finais, sem espaço para recurso. Kira piscou uma vez. Master Chief, o padrão é 7 minutos. Eu terminei abaixo disso. O padrão é 6:30 para desempenho ideal. Qualquer coisa acima disso significa que você está forçando demais. Se desgastando. Isso é uma responsabilidade em operações prolongadas. Era absurdo. Uma condição de reprovação que não existia em manual algum. Mas Darridge a entregou com a mesma autoridade plana com que havia lido os nomes. Ao lado, Kellerman anotou algo na prancheta. Sorriu. Da lateral. Um dos outros candidatos, um Marine Raider chamado Cabo Hayes, murmurou baixo o suficiente para ser ouvido. Darridge se virou. Tem algo a acrescentar. Cabo Hayes sustentou o olhar. Não, Master Chief. Mas o estrago já estava feito. A dúvida havia sido plantada. Alguns dos outros candidatos se mexeram desconfortáveis, sem dizer nada, sem contestar nada, apenas percebendo. Kira voltou para na formação, o rosto vazio, a respiração controlada. Por dentro, ela já fazia as contas. 6:43 era um tempo sólido. Não excepcional, mas bem dentro do padrão. Darridge a havia reprovado mesmo assim, o que significava que o tempo não importava. O desempenho não importava. Ela estava ali para ser quebrada, e eles usariam todas as ferramentas disponíveis para que isso acontecesse. Kira enfiou a mão no bolso. Cargo tirou um pequeno caderno impermeável do tipo que os fuzileiros levavam em campo, para registrar coordenadas e posições inimigas. Abriu-o e escreveu dia pista de obstáculos. 6:43 marcado como falha, motivo ritmo excessivo. Depois fechou o caderno, guardou-o no bolso e não disse nada porque o silêncio era a arma mais forte. E ela estava apenas começando. As 3 semanas seguintes passaram como água por uma peneira. Os dias se confundiam, marcados apenas pelo acúmulo de reprovações falsas e pelo peso crescente do caderno de Kira. A primeira semana trouxe a avaliação de combate em ambientes confinados, o CQB, um estande de tiro tático com 6 salas, 12 alvos, misturados com 4 figurantes civis. O padrão era claro. Progressão sala por sala 0, baixas civis e pelo menos 10 eliminações confirmadas de hostis. Kira executou no 8º dia. Entrou pelo ponto principal de arrombamento com a M4, erguida ao cano acompanhando o olhar. Primeira sala limpa. 2 hostis neutralizados com pares controlados no centro de massa. Segunda sala, um figurante civil atrás de uma mesa. Ela identificou, anunciou e passou sem engajar. A terceira sala apresentou o verdadeiro teste. Um hostil atrás de um refém. Ângulo apertado. Talvez 15 centímetros de margem. Kira fez o disparo. Tiro limpo na cabeça. O figurante que fazia o refém nem sequer piscou. Ela limpou as salas restantes em 4 minutos e 38 segundos. 12 alvos hostis eliminados. 0 baixas civis. 0 disparos perdidos. Quando saiu, Kellerman a esperava com a prancheta e aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Sala 3, disse ele. Você hesitou antes de atirar. Hesitação mata pessoas. Kira manteve o rifle baixo, o dedo fora do gatilho. Eu confirmei o alvo, Chief. Isso é protocolo. Protocolo é uma coisa. Efetividade em combate é outra. Marcado como hesitação sob pressão. Ele escreveu, tornou oficial com um simples traço de caneta. Naquela noite em seu caderno, Kira escreveu. Dia 8, CQB, 12 alvos, 0 baixas civis, conclusão, em 4:38, marcado como hesitação, confirmação real do alvo conforme Roy. No dia seguinte, veio o treinamento de arrombamento.
Os candidatos foram testados na capacidade de posicionar cargas explosivas em portas reforçadas, calcular o raio da explosão e executar a entrada dentro dos parâmetros de tempo regulamentares. A vez de Kira chegou no calor da tarde. A porta era reforçada com aço padrão comercial. Ela calculou o posicionamento da carga e montou o cordel detonante com a precisão de quem fazia aquilo havia 3 anos, em lugares onde erros significavam sacos mortuários, não avaliações reprovadas. Ela iniciou a contagem. Detonação. A carga explodiu de forma limpa. A porta se abriu. A equipe de entrada teria acesso perfeito com risco mínimo de fragmentação. Tempo 4 minutos e 12 segundos. Bem abaixo do padrão de 5 minutos. Kellerman conferiu o cronômetro, franziu a testa, conferiu novamente. Depois caminhou até o batente da porta e apontou para uma pequena marca de queimadura na dobradiça superior. Posicionamento excessivo da carga. Você poderia ter comprometido a integridade estrutural em um prédio real. Reprovada. Kira olhou para a marca. Era cosmética superficial, o tipo de cicatriz que aparecia em 90% das operações de arrombamento e não significava absolutamente nada em termos de segurança estrutural. Chief, isso está dentro dos parâmetros aceitáveis. A porta abriu limpa, a estrutura se manteve e a direção da explosão foi controlada. Kellerman fez uma anotação. Eu decido o que é aceitável, capitã. Marcado como cálculo incorreto de carga. Naquela noite, dia 9, Kira escreveu: qualificação de arrombamento 4/12. Arrombamento limpo marcado como carga excessiva, execução real conforme manual. Ao final da segunda semana, Kira havia sido reprovada em 7 exercícios diferentes, cada um por motivos que se desfaziam sob qualquer análise séria. Cada reprovação constava nos formulários oficiais de avaliação de Kellerman, com uma linguagem que soava técnica e profissional. Mas não significava nada, e cada uma estava registrada em seu caderno, com horários. Nomes de testemunhas, quando disponíveis, e descrições factuais do que realmente ocorrera, versus o que havia sido registrado. Os outros candidatos começaram a perceber, alguns deles pelo menos. O cabo Reis se aproximou dela após um dia particularmente brutal de exercícios de condicionamento, em que ela fora marcada por tempo de recuperação inadequado, apesar de ter completado cada estação mais rápido do que o exigido pelo regulamento. Você sabe que eles estão te armando, né? Disse Reis em voz baixa ao lado dela no ponto de água. Kira bebeu devagar, de forma controlada. Eu sei. Vai dizer alguma coisa. Abrir uma reclamação. Não. Reis olhou para ela como se ela tivesse acabado de dizer que pretendia nadar até a China. Por que diabos não? Porque reclamações são ruído. Documentação é evidência. Estou reunindo evidências. Ela mostrou a ele o caderno, página após página de observações detalhadas, tempos, discrepâncias, testemunhas. Reis soltou um assobio baixo. Isso é ou muito inteligente ou completamente inútil. Depende se alguém com autoridade vai se importar. Alguém vai, disse Kira. Ela não sabia se realmente acreditava nisso. Mas disse mesmo assim. Porque a alternativa era aceitar que o sistema estava quebrado demais para ser consertado. E se aceitasse isso, não havia motivo para estar ali. Reis assentiu devagar. Pelo que vale, você está arrebentando metade desses exercícios. Melhor do que alguns SEALs que eu já treinei. Agradeço. Só mantenha a cabeça baixa. Darridge tem memória longa e tolerância curta para qualquer coisa que o lembre de que ele está errado. Kira apertou a garrafa de água. Então ele vai ter 6 semanas realmente ruins. A terceira semana trouxe a evolução que todos temiam em silêncio, o Combat Stress Gauntlet, um pesadelo em múltiplas etapas, projetado para testar resistência física, tomada de decisão tática e resiliência psicológica sob condições que simulavam 72 horas de operações de combate contínuas comprimidas em 90 minutos. Começava com uma extração na lama, um boneco com peso representando um companheiro ferido
precisava ser arrastado por 100 metros de lama na altura da cintura, enquanto fogo simulado, munição de festim e pirotecnia explodiam ao redor. Em seguida, vinha o revezamento de munição, uma corrida em zigue-zague entre barricadas carregando caixas de munição progressivamente mais pesadas. Se deixasse uma cair, começava tudo de novo. Depois vinha a escalada na plataforma, uma parede inclinada a 45 graus, com apoios irregulares, escorregadios pelos candidatos anteriores e projetados para punir qualquer um cuja força de pegada já estivesse comprometida pelas estações anteriores. Em seguida, um cenário de tiro em baixa luminosidade. 12 alvos em uma sala escura, 6 hostis e 6 civis. 90 segundos e 15 disparos. Errar o alvo significava reprovação automática. A estação final era a recuperação de refém. Um figurante amarrado e amordaçado em uma sala cheia de fumaça. Era preciso localizar, avaliar, estabilizar e extrair sob pressão de tempo, enquanto mais munição de festim e pirotecnia criavam a sobrecarga sensorial do combate urbano. O tempo regulamentar para todo o percurso era de 8 minutos e 30 segundos. Qualquer tempo abaixo de 8 minutos era considerado excepcional. Kira tirou a segunda posição. Cedo o bastante para o percurso ainda estar fresco, tarde o suficiente para observar o primeiro candidato, um estagiário SEAL chamado Bosworth, completá-lo em 7 minutos e 51 segundos. Darridge assentiu em aprovação. Kellerman anotou. Nenhuma crítica, nenhuma reprovação inventada, apenas reconhecimento. Então foi a vez de Kira. O apito soou. Ela entrou no lamaçal em velocidade máxima. O boneco pesava 180 libras, provavelmente mais com a água absorvida. Ela enfiou as 2 mãos na alça do colete, inclinou o corpo para trás e começou a arrastar. A lama sugava suas botas tentando prendê-la no lugar. Os tiros de festim estalavam sobre sua cabeça, próximos o bastante para fazer a parte mais primitiva do cérebro querer se abaixar, mesmo sabendo que não eram reais. Ela continuou avançando constante, implacável. Chegou ao outro lado em 1 minuto e 40 segundos. O revezamento de munição começou imediatamente. 3 caixas 40 libras cada, em posições escalonadas. Ela agarrou a primeira, correu até o ponto de controle e a colocou no chão com controle em vez de largá-la. Voltou para a segunda, depois para a terceira. Os ombros gritavam. Os pulmões pareciam cheios de vidro quebrado. Ela ignorou ambos. 2 minutos e 53 segundos decorridos. A escalada na plataforma se impunha à frente. 45 graus de madeira lisa e apoios deliberadamente espaçados demais. As mãos estavam escorregadias de lama e suor. Ela as limpou no uniforme sabendo que pouco ajudaria e começou a subir. Na metade, a mão direita escorregou. Ela se segurou com a esquerda, encontrou um apoio para o pé, ajustou e continuou. Sem pânico, sem hesitação, apenas resolução de problemas em velocidade. Alcançou o topo e desceu do outro lado. 4 minutos e 18 segundos. Veio então a sala de baixa luminosidade. Ela entrou com o rifle erguido, deixando os olhos se ajustarem à escuridão por exatamente 2 segundos. Todo o tempo que podia se dar. Os alvos surgiram como silhuetas. Identificou, priorizou, engajou. 6 disparos, 6 alvos hostis abatidos. 0 baixas civis. 4 minutos e 53 segundos. Estação final. A sala cheia de fumaça. Ela entrou baixa, varrendo com a luz montada no rifle. Encontrou o refém atrás de uma mesa virada. Verificou ferimentos. O figurante simulava um ferimento no ombro. Aplicou pressão. Cortou as amarras com abraçadeiras plásticas e começou a arrastar. A fumaça era espessa química do tipo que ardia nos olhos e fechava a garganta. Ela se orientou contando passos e lembrando a planta do briefing. Chegou à saída, empurrou, cruzou a linha final e parou o peito arfando o uniforme encharcado, mas de pé.
Ela olhou para Darridge e esperou o tempo. Ele olhou para o cronômetro. O maxilar se moveu como se estivesse mastigando algo amargo. 7 minutos e 28 segundos. Silêncio. 7:28. Aquilo era excepcional. Mais rápido que Bosworth. Mais rápido que 90% dos SEALs que haviam feito aquele percurso no último ano. Kellerman deu um passo à frente e prancheta pronta. Capitã Brennan, você será marcada para treinamento corretivo. A expressão de Kira não mudou. Com base em que, Chief, ritmo excessivo? Você força demais. Em operações sustentadas, esse nível de gasto não é sustentável. Você queimaria sua equipe. Era a mesma desculpa da pista de obstáculos. Reembalada, reutilizada, igualmente vazia. Mas desta vez, alguém falou. Isso não é verdade. Todas as cabeças se viraram. O Petty Officer First Class Everett Hale estava próximo à área de observação. 38 anos, cabelo castanho claro, quieto, o tipo de operador que não falava a menos que tivesse algo que realmente valesse a pena dizer. Os olhos de Darridge se estreitaram. Com licença, Petty Officer. Hale avançou um passo calmo profissional, não desafiando, apenas corrigindo. Master Chief, foram 3 execuções abaixo do tempo regulamentar. O ritmo da Capitã Brennan foi controlado e a execução foi de manual. Marcar isso como falha não está alinhado com os padrões de avaliação. O ar ficou muito quieto, muito frio. O sorriso de Kellerman desapareceu. Petty Officer Hale, você está questionando os critérios de avaliação. Estou questionando a consistência. O Chief Seaman Bosworth correu em 7:51 e passou. A Capitã Brennan correu em 7:28. E o senhor está marcando treinamento corretivo. Isso não é um padrão. Isso é viés. 2 outros SEALs na área de observação mudaram discretamente de postura. Não era concordância vocal, ainda não, mas uma linguagem corporal que dizia que estavam ouvindo. O rosto de Darridge permaneceu de pedra. Avaliamos cada candidato individualmente com base em suas capacidades demonstradas e potenciais responsabilidades. A abordagem da Capitã Brennan mostra uma tendência à sobreexertão, que pode comprometer a eficácia da equipe. Hale não recuou. Com todo o respeito, Master Chief, ela acabou de superar o seu melhor estagiário SEAL. Se isso é uma responsabilidade, eu gostaria de saber o que o senhor considera um ativo. O silêncio que se seguiu foi do tipo que surge imediatamente antes de alguém tomar uma decisão que não pode ser desfeita. Darridge encarou Hale por 5 segundos inteiros. Então se virou para Kira, dispensada. Sua avaliação permanece conforme registrada. Kira não discutiu. Apenas assentiu, pegou o rifle e caminhou de volta em direção ao galpão de equipamentos. Ao passar por Hale, porém, encontrou o olhar dele e fez o menor dos acenos. Não era gratidão nem amizade, apenas o reconhecimento de que ele havia feito algo que a maioria das pessoas não faria. Ele dissera a verdade quando mentir teria sido mais fácil. Naquela noite, ela escreveu em seu caderno, dia 19, Combat Stress Gauntlet 7, 28. Todas as estações executadas conforme protocolo marcado como ritmo excessivo, treinamento corretivo. Testemunha, PO1 Hale. Avaliação contestada publicamente. Primeira rachadura no muro. E pela primeira vez, desde que chegara a Coronado, Kira permitiu-se acreditar que talvez, só talvez, ela não estivesse completamente sozinha naquela luta. O ponto de ruptura veio no dia 24. Chamavam de exercício de retenção de armas sob coação. O objetivo era testar a capacidade do candidato de manter o controle da arma principal enquanto sofria um ataque físico. O protocolo era claro. 2 candidatos formavam um par. Um atuava como agressor tentando desarmar. O outro se defendia usando técnicas de combate corpo a corpo aprovadas. A força deveria ser controlada. Agressão simulada não combate real. Observadores de segurança presentes o tempo todo. Quando Kellerman anunciou as duplas naquela manhã, Kira soube imediatamente que era mais uma armadilha. Capitã Brennan, você fará dupla com o Petty Officer Strand.
Garrett Strand, 24 anos. 1,88 m, 100 kg de músculo e insegurança, embrulhados em um uniforme de estagiário SEAL. Ele era o protegido mais recente de Darridge, o tipo de jovem operador que confundia agressividade com competência e obedecia ordens sem questionar se eram corretas. Kira o havia observado em exercícios anteriores. Era talentoso, rápido, forte, mas tinha aquela aresta, aquela necessidade de se provar que o tornava perigoso em ambientes de treinamento, onde o ego podia se sobrepor à segurança. Eles ficaram no círculo de areia. Kira com a M4 presa ao peito, cano apontado para baixo, trava acionada. Strand, circulando ao redor dela como se estivesse avaliando um adversário, não um parceiro de treino. Darridge estava a cerca de 6 metros, braços cruzados. Kellerman permanecia próximo, prancheta em mãos. Nenhum observador de segurança foi chamado à frente. Aquilo deveria ter sido o primeiro sinal de alerta. "Comecem", disse Darridge. Strand avançou, ainda não agressivo, apenas fechando a distância, testando as reações dela. Kira manteve a postura, pés na largura dos ombros, mãos prontas, mas não ameaçadoras. O protocolo dizia que o defensor deveria manter uma postura não confrontacional até que a força fosse iniciada. O primeiro golpe veio rápido. Uma cotovelada nas costelas, não simulada, não contida. Força total. O ar foi expulso dos pulmões de Kira. Ela soltou o ar com força, absorveu o impacto e não reagiu. O protocolo dizia responder após 3 contatos. Aquilo era 1. Strand circulou novamente, mais rápido agora. Em seguida, uma pancada de ombro. Forte o bastante para jogá-la meio passo para trás e desequilibrá-la. 2. Ele estava sorrindo agora. Aquele sorriso específico que alguns homens exibem quando acreditam estar no controle e que ninguém vai detê-los. Strand avançou de novo. Desta vez, agarrou a frente da bandoleira do rifle com as 2 mãos e torceu. Violentamente. A tira cravou-se na clavícula de Kira e depois em seu pescoço. Ele puxou para cima, erguendo-a parcialmente do chão pela bandoleira, cortando-lhe a respiração. 3. O treinamento de Kira entrou em ação. Não o treinamento do Corpo de Fuzileiros Navais. Treinamento Phoenix, o tipo ensinado em prédios sem identificação por instrutores, que fizeram coisas que nunca apareceram em relatórios oficiais. O movimento dela foi perfeito de manual. O braço esquerdo cruzou o cotovelo de Strand, quebrando a estrutura da pegada. O pé direito passou por trás da perna de apoio dele. Rotação de quadril para redirecionar o impulso. Ela não golpeou, não socou, não chutou. Apenas devolveu a força dele contra ele mesmo. Strand cambaleou para trás. Não caiu com violência, não. Se feriu, apenas foi neutralizado. Mas no instante em que recuperou o equilíbrio, gritou. Ela escalou. Foi força real. Kellerman se moveu antes que o eco desaparecesse. Interrompam o exercício. Kira permaneceu imóvel, respirando de forma controlada, mãos ao lado do corpo. O rifle continuava preso à trava, ainda acionada. Ela não sacou a arma secundária, não fez nada, além de executar uma técnica defensiva explicitamente autorizada no manual de treinamento. Darridge entrou no círculo a passos largos. O rosto dele era esculpido em raiva, e algo mais sombrio, algo que parecia vindicação. Capitã Brennan, você acabou de iniciar uma escalada de força não autorizada durante uma avaliação de confiança. Isso é agressão segundo os regulamentos de treinamento. Artigo 128 do Código Uniforme de Justiça Militar. As palavras caíram como tiros de artilharia. Agressão. UCMJ. Território de corte marcial. O pulso de Kira martelava, mas sua voz saiu firme. Master Chief, o Petty Officer Strand, desferiu 3 golpes de contato total. O protocolo autoriza a resposta defensiva após 3 contatos. Executei um redirecionamento padrão. Sem golpes, sem força excessiva. Você atacou um colega durante um exercício controlado. Isso não é defesa. Isso é agressão. Kellerman já escrevia tornando oficial, tornando permanente.
O pelotão havia se reunido nas bordas do círculo. 22 candidatos assistiam àquilo se desenrolar. Alguns pareciam desconfortáveis. Outros pareciam aliviados. Não era com eles. Nenhum deles falou. Strand ficou de lado, esfregando o braço como se tivesse sido ferido. Não tinha sido. Kira fora cuidadosa, mas naquele momento o que importava era a encenação. Então Darridge continuou, a voz subindo apenas o suficiente para garantir que todos ouvissem. Esta avaliação é construída sobre confiança. Confiança de que os candidatos conseguem operar sob pressão sem comprometer os companheiros de equipe. Você acabou de demonstrar que não pode ser confiável. Estou recomendando a remoção imediata do programa pendente de uma junta formal de revisão. Kira sentiu algo frio se acomodar em seu peito. Era isso. A jogada final. Eles haviam arquitetado uma situação em que se defender se tornava motivo para a expulsão. E não havia testemunhas com autoridade que contradissessem a narrativa oficial. Ela estava prestes a falar, prestes a dizer algo que sabia ser inútil, mas que ainda assim parecia necessário. Então, uma voz cortou o ar vinda da torre de observação. Capitã Brennan no meu gabinete. Agora. Todos se viraram. O comandante Cade Ryland estava na passarela elevada que dominava o campo de treinamento. 51 anos, estatura média, corpo enxuto, moldado por décadas de manutenção física calculada. O rosto era marcado pelo tempo, mas afiado, os olhos como miras de arma. Ele não falava alto. Não precisava. Quando o comandante Ryland falava, as pessoas ouviam. Não apenas por causa da patente, embora isso importasse, mas porque ele carregava a presença de alguém que passara 30 anos tomando decisões em que hesitação significava a contagem de corpos. O maxilar de Darridge se contraiu. Comandante, isso é um assunto de avaliação. Eu disse agora, capitã. O tom de Ryland não mudou. Não se elevou. Não abriu espaço para discussão. Kira soltou a bandoleira do rifle, entregou a arma ao candidato mais próximo e atravessou a areia em direção ao prédio de comando. Não olhou para trás, não tentou ler as expressões dos homens que a observavam partir. Atrás dela, o pelotão permaneceu em silêncio desconfortável. Não comemorando, não protestando, apenas tentando processar o fato de que algo havia mudado e ninguém ainda sabia exatamente o que aquilo significava. Dentro do prédio de comando, o ar era cerca de 20 graus mais frio e cheirava a café velho e tôner de impressora. As botas de Kira deixaram marcas de areia no piso polido, enquanto ela seguia Ryland escada acima até os escritórios do segundo andar. Ele abriu a porta de seu gabinete, fez um gesto para que ela entrasse e fechou a porta atrás deles. O escritório era simples. Uma mesa, 2 cadeiras, um arquivo, uma bandeira americana no canto. Nenhuma fotografia, nenhuma condecoração nas paredes, nenhuma exibição de ego, apenas o espaço funcional de alguém que não precisava de decoração para provar o que havia conquistado. Ryland foi até a mesa, abriu um laptop e o virou na direção de Kira. Sente-se. Ela se sentou. Ele pressionou uma tecla. As imagens começaram a rodar na tela. Câmera aérea alta definição, carimbo de data e hora no canto. Era ela correndo a pista de obstáculos no primeiro dia. O horário coincidia com o caderno dela e o cronômetro na tela marcava 6h43. Claro, inegável dentro do regulamento. Ryland pressionou outra tecla. Imagens diferentes. O estande CQB. Seus movimentos por cada sala. Suaves, precisos. O carimbo final 438. 12 alvos eliminados. 0 baixas civis. Execução perfeita. Outro toque. O exercício de arrombamento. O posicionamento da carga. A abertura limpa. A mínima marca no batente da porta que Kellerman citara como excesso de carga. Deste ângulo era obviamente cosmética. Obviamente dentro dos parâmetros aceitáveis. Mais imagens. O Combat Stress Gauntlet. Cada estação. Cada movimento. O tempo final 7:28. E por fim, o exercício de retenção de armas. Imagens cristalinas de vários ângulos. Os 3 golpes de força total de Strand.
A forma como ele agarrou a bandoleira e a ergueu do chão, sufocando-a. A resposta defensiva de Kira controlada precisa de manual. E então, a falsa alegação de força excessiva feita por Strand. Ryland deixou o vídeo rodar até o fim. Depois fechou o laptop. O silêncio na sala era absoluto. Kira permaneceu muito imóvel, as mãos no colo, a respiração controlada. Mas por dentro, algo estava mudando, se rompendo não de forma negativa, mas como a pressão que se libera quando alguém finalmente abre a válvula. Ryland se recostou na cadeira. Os olhos nunca deixaram os dela. Você acha que eu não vi? A voz era baixa medida, mas por baixo havia algo mais duro, algo que soava como fúria contida. Você acha que fiquei 3 semanas naquela torre de observação, vendo você ser sabotada, e não percebi? Acha que eu não sei exatamente o que o Master Chief Darid está fazendo e por que está fazendo? Kira encontrou a própria voz. Então, por que não impediu? A expressão de Ryland não mudou. Porque se eu tivesse interferido no primeiro dia, teriam dito que eu manipulei o processo a seu favor. Que você recebeu tratamento especial. Que não conquistou seu lugar. Cada conquista que você alcançasse teria sido questionada, invalidada, usada como prova de que a integração não funciona, porque precisaria de favorecimento para dar certo. Ele se inclinou para a frente, os cotovelos apoiados na mesa. Você precisava provar isso de forma inegável e incontestável, para que quando eu finalmente interviesse, ninguém, nem Kellerman, nem qualquer outra pessoa, pudesse afirmar que você não mereceu cada maldito segundo da validação que está prestes a receber. Kira processou aquilo, girou a ideia na mente, sentiu a lógica por trás, mesmo que isso lhe tivesse custado 3 semanas de fracassos documentados e guerra psicológica. E agora ela perguntou. Ryland abriu a gaveta da mesa devagar, deliberadamente, enfiou a mão e retirou algo embrulhado em um pano escuro. Desembrulhou com cuidado e colocou sobre a mesa entre os dois. Uma Sig Sauer, P226, armação de polímero preto empunhadura, gasta por anos de uso. O número de série estava visível no ferrolho desbotado, mas legível. Kira ficou olhando o fôlego preso. Ela conhecia aquele número de série. Tinha visto uma vez anos atrás em uma caixa com pertences do pai que a mãe guardava no sótão. Do seu pai, disse Ryland. Tenente Jack Brennan, SEAL Team 3. Eu carreguei esta arma para fora do campo em Mogadíscio em outubro de 1994, no dia em que ele morreu. Ele fez uma pausa, deixando o peso de 30 anos se acomodar entre eles. O Master Chief Darid estava naquela missão. Na Somália, não foi culpa dele. Não foi culpa dos Rangers. Foi inteligência falha e comunicações comprometidas. Mas Darid viu bons homens morrerem e vem culpando a integração desde então. Seu pai morreu cobrindo a retirada, ganhou tempo para que outros escapassem. O maxilar de Ryland se contraiu. Carreguei isso por 3 décadas. Mantive como um lembrete do que perdemos, do que poderíamos ter construído se o trauma não tivesse se cristalizado em doutrina. Ele encontrou o olhar dela. Ainda não estou entregando isso a você. Você não a ganhou apenas sobrevivendo à sabotagem deles. Vai ganhá-la provando no que seu pai acreditava. Que competência transcende ramos, que a integração nos torna mais fortes e que o silêncio pode ser mais poderoso do que qualquer argumento. A mão de Kira se moveu em direção à arma e então parou. Compreensão. O que acontece agora? Ela perguntou. Ryland se levantou e caminhou até a janela. Agora mudamos as regras. Se eles não vão treiná-la direito, eu vou. Agora, capitã, nós mudamos as regras. Se eles não vão treiná-la direito, eu vou. Ele se virou para ela. Amanhã 04:30, stand 7. É uma instalação privada fora do cronograma da avaliação. O que fizermos lá não entra em nenhuma documentação oficial, mas vai prepará-la para o que está por vir. E o que está por vir, comandante? A expressão de Ryland era sombria. O teste real. Não o que eles vêm aplicando.
o que realmente importa. Kira colocou a arma suavemente sobre a mesa e assentiu uma vez. Estarei lá. Bom, dispensa. Ela se levantou, caminhou até a porta, parou com a mão na maçaneta. Comandante, por que está fazendo isso? Ryland não se virou da janela, continuou olhando para o campo de treinamento. Por que devo isso ao seu pai? E porque você é a melhor operadora que vi em 15 anos, e eu serei condenado se deixar política e trauma destruírem o que pode ser o futuro das operações conjuntas. Kira assentiu mesmo sabendo que ele não podia vê-la. Então abriu a porta e saiu pelo corredor. Desceu as escadas e entrou na luz do sol da tarde, onde os 22 candidatos ainda estavam parados esperando que alguém dissesse o que aconteceria a seguir. Ela passou por eles, não explicou, não se justificou. Apenas recuperou seu fuzil do candidato que o segurava, colocou-o no ombro e seguiu em direção aos alojamentos. Atrás dela, ouviu a voz do cabo Hayes, baixa, mas clara. O que quer que tenha acontecido, acho que o Darridge não está mais no controle. Kira não respondeu. Não precisava, porque Hayes estava certo. E na manhã seguinte, às 04h30, ela começaria a entender exatamente o que isso significava. O alarme no relógio de Kira vibrou às 04h. Ela já estava acordada havia 20 minutos, deitada na escuridão do alojamento, ouvindo a respiração rítmica de candidatos que ainda conseguiam dormir sem que suas mentes revivessem cada momento das últimas 3 semanas. Vestiu-se em silêncio, colocou o uniforme com a mesma precisão, de sempre amarrou as botas, conferiu o equipamento. As outras camas permaneceram imóveis. Ninguém se mexeu. Ninguém perguntou para onde ela ia àquela hora. A base estava silenciosa naquele jeito de antes do amanhecer, como se até o vento estivesse prendendo a respiração. Kira atravessou o complexo em direção ao Stand 7, uma instalação escondida no canto nordeste da área de treinamento, separada dos estandes principais por um talude e um grupo de eucaliptos que estavam ali havia mais tempo do que a própria base. O comandante Ryland já estava lá parado na penumbra, um cantil térmico de café em uma das mãos, observando sua aproximação com a mesma expressão contida que usava como armadura. No horário, disse ele não como elogio, apenas como constatação. Sempre, senhor. Ele lhe entregou o cantil. Ela bebeu um gole preto forte daquele tipo que parecia ter sido preparado para funcionar não para agradar. Durante as próximas 6 semanas, disse Ryland, vamos operar em trilhos paralelos. Você continuará na avaliação oficial, se submeterá às avaliações deles e documentará as falhas deles. Mas aqui, todas as manhãs às 04h30, vamos aplicar os padrões reais, os que realmente importam. Ele fez um gesto em direção ao stand à medida que a luz aumentava. Kira conseguiu ver a configuração, um stand de CQB, modificado múltiplos pontos de entrada, posições elevadas, configurações de baixa luminosidade. Vou testá-la do mesmo modo que testo qualquer candidato a SEAL. Sem concessões, sem adaptações, sem considerar nada, além de sua capacidade de performar quando conta. Kira pousou o cantil. Estou pronta. Veremos. O primeiro exercício foi combate em ambiente confinado avançado, não a versão esterilizada da avaliação oficial. Era o tipo usado para operadores destinados às zonas reais de combate. 6 salas, 18 alvos, mistura de hostis civis e alvos de não disparo figurantes em movimento, condições de luz variáveis e um limite de tempo que não perdoava hesitação. Ryland entregou-lhe um M4 modificado carregado com munição real. Aquilo não era mais simulação. As regras são simples, disse ele. Limpar a estrutura, eliminar todos os alvos hostis, 0 baixas civis, 0 ameaças não neutralizadas. Você tem 6 minutos. Kira verificou a arma-câmara-imagem de mira-tensão da bandoleira. Tudo parecia certo. E se eu falhar? Perguntou. A expressão de Ryland não mudou. Então paro de desperdiçar meu tempo, e você volta a lutar uma guerra que não pode vencer. Ele não disse aquilo com crueldade, apenas de forma factual.
como quem informa a previsão do tempo. Kira assentiu, moveu-se até o ponto de entrada, controlou a respiração e deixou a frequência cardíaca se estabilizar naquele ponto entre calma e prontidão. O sinal soou. Ela fez a entrada. Primeira sala, contato imediato. 2 alvos hostis em ângulos que exigiam discriminação em frações de segundo. Ela engajou ambos com pares controlados centro de massa, sem disparos desperdiçados. A segunda sala apresentou um problema a um figurante civil segurando um telefone que, na visão periférica, podia ser confundido com uma arma. Kira identificou e anunciou. Civil, lado esquerdo. Passou sem engajar. A terceira sala era o cenário de pesadelo, um hostil atrás de cobertura parcial com um civil ao fundo. 6 polegadas de margem, talvez menos. Ela disparou. Tiro limpo na cabeça. O figurante civil nem sequer se mexeu, nem percebeu a passagem do projétil. As salas 4 e 5 foram limpas rapidamente. Múltiplos hostis, campos de tiro sobrepostos. Ela se moveu com a eficiência que vinha da memória muscular, sobrepondo-se ao pensamento consciente. Girar, engajar, avaliar, avançar. A sala final era a escuridão total. Blackout completo. Ela ativou a lanterna da arma, deixou os olhos se ajustarem por exatamente 1 segundo, vasculhou o ambiente. Encontrou 3 alvos, 2 hostis, um civil atrás deles. Escolheu o ângulo que lhe dava margem. 2 disparos rápidos nos hostis. Confirmou o civil. Moveu-se para a posição de extração. Cruzou o limite. Parou. Ryland conferiu o cronômetro. 4 minutos e 38 segundos. 18 alvos hostis eliminados. 0 baixas civis. 0 ameaças perdidas. Ele fez uma anotação no prancheta, não do tipo falsificado que Kellerman carregava. Apenas documentação factual. Velocidade de atirador SEAL qualificado, disse. A maioria da minha equipe ativa marcaria cerca de 5 minutos e 30 nesse percurso. Kira ejetou o carregador, verificou a câmara e colocou a arma em segurança. E agora, nas semanas seguintes, o padrão se estabeleceu. Avaliação oficial durante o dia na qual Darridge e Kellerman continuavam sua campanha de falhas fabricadas. Treinamento privado antes do amanhecer, em que Ryland a submetia a cenários que faziam os exercícios oficiais parecerem aquecimento. Tiro de precisão a longa distância, exigindo cálculos de velocidade do vento, pressão barométrica e efeito Coriolis. Medicina de combate sob pressão, tratando feridos simulados com lesões que fariam paramédicos experientes hesitar. Combate corpo a corpo contra o próprio Ryland, um homem que passara 3 décadas aprendendo a neutralizar ameaças com força mínima e eficiência máxima. Durante uma sessão de sparring particularmente brutal na 5ª semana, Kira executou uma técnica que fez Ryland parar no meio do combate. "Onde você aprendeu isso?" perguntou ele. A voz era firme, não irritada, curiosa. Kira reajustou a postura, respirando com dificuldade. "Aprender o quê, senhor?" "Aquela manipulação de ponto de pressão. Isso não é combatíveis padrão do Corpo de Fuzileiros Navais, nem sequer é CQB padrão dos SEALs." Ela hesitou, então decidiu que mentir para Ryland naquele momento seria impossível e contraproducente. Task Force Phoenix, senhor. De 2018 a 2021. A expressão de Ryland mudou. Não muito apenas o suficiente para mostrar que ele estava recalculando tudo o que pensava saber sobre o passado dela. Phoenix é classificado fora dos registros operações conjuntas, atividades especiais multirramos. Sim, senhor. Esse programa oficialmente não existe, o que significa que não aparece no seu histórico de serviço. Não, senhor. Ryland caminhou até o bebedouro, tomou um gole de água. Pensou por um longo momento. Quantas missões? 14, senhor. Iêmen, Síria. Chifre da África. Todas classificadas, todas bem-sucedidas. Ele se virou novamente para ela. Você esteve se contendo. Durante toda essa avaliação tem operado talvez a 70% da sua real capacidade. Sim, senhor. Kira sustentou o olhar dele.
Porque se o Master Chief Darrett soubesse que eu já fui treinada além dos padrões de integração SEAL, ele alegaria tratamento preferencial, acesso prévio, vantagem injusta. Dessa forma, eu provei que até o treinamento básico da Force Recon dos Marines atende aos seus requisitos. Era nisso que meu pai acreditava. É isso que estou aqui para demonstrar. Ryland assimilou aquilo e assentiu lentamente. Seu pai ficaria orgulhoso. E provavelmente preocupado por você ser inteligente demais para o próprio bem. Ele não estaria errado, senhor. A avaliação oficial continuou sua trajetória descendente de falhas absurdas e deficiências inventadas. Na 8ª semana, Kira já acumulava 23 falhas documentadas em seu arquivo oficial de avaliação. Cada uma meticulosamente registrada por Kellerman. Cada uma igualmente meticulosamente contradita, por evidências anotadas em seu caderno impermeável. Mas outra coisa estava acontecendo. Os outros candidatos estavam percebendo. Mais do que perceber, estavam começando a questionar. Após uma marcação particularmente absurda na 7ª semana, quando Kira completou um exercício de navegação tática 15 minutos abaixo do padrão e foi reprovada por verificação de rota insuficiente, 3 candidatos se aproximaram dela durante o jantar. O Cabo Hayes, o Petty Officer Everett Hale e o Tenente Boone Mallister, um SEAL de 45 anos que falava pouco, mas carregava a credibilidade de 20 anos de competência silenciosa. Mallister colocou a bandeja à frente dela. Capitã Brennan tem 1 minuto. Kira levantou os olhos do prato. Claro. Mallister olhou ao redor certificando-se de que nenhum instrutor estivesse por perto. Estamos comparando anotações, extraoficialmente, nós 3 e alguns outros. Suas métricas de desempenho versus suas avaliações oficiais não batem, nem de longe. Hayes se inclinou para a frente. Todos nós já vimos você executar esses exercícios. Você é mais rápida que metade dos SEALs com quem treinei. Mais precisa melhor tomada de decisão tática. Mas seu arquivo oficial parece o de alguém que mal consegue amarrar as botas. Hale acrescentou. Eu falei uma vez durante o teste de estresse de combate. Darrett me cortou, mas eu não estava errado. E não sou o único que percebeu. Kira pousou o garfo com cuidado. O que vocês estão pedindo? A voz de Mallister baixou ainda mais. Estamos perguntando se você está documentando isso. Porque se estiver, e se isso algum dia for para uma revisão formal, você vai precisar de testemunhas. Pessoas dispostas a afirmar que o que consta no seu arquivo oficial não é o que realmente aconteceu. Ela os estudou. 3 homens que tinham tudo a perder ao apoiá-la, e nada a ganhar, exceto a satisfação de estar do lado certo. Estou documentando tudo, disse em voz baixa. Tempos discrepâncias detalhes, mas não posso pedir que coloquem suas carreiras em risco. Mallister sorriu. Um sorriso cansado. Você não está pedindo. Nós estamos oferecendo. Porque alguns de nós ainda acreditam que esse conceito de integração pode realmente funcionar. E ver isso ser sabotado por rancores pessoais e trauma institucional não é algo que estamos mais dispostos a ignorar. Hayes assentiu. Além disso, você faz o resto de nós parecer mal. Se estão reprovando você, o que isso diz sobre os padrões que usam para nos aprovar? Era humor sombrio, mas por baixo havia algo real. Solidariedade. O tipo que surge quando pessoas reconhecem uma injustiça e decidem que vale a pena arriscar algo para corrigi-la. Kira sentiu algo se deslocar dentro do peito. Não alívio, não gratidão. Apenas o reconhecimento silencioso de que ela não estava mais lutando sozinha. Obrigada, disse. Simples, sincero. Mallister se levantou. Não agradeça ainda. Isso vai ficar feio antes de melhorar. Darrett não me parece alguém que recue com elegância. Ele estava certo. A 9ª semana trouxe o evento que forçaria tudo a vir à tona. A avaliação final de prontidão em combate. Um teste abrangente que combinava elementos de todos os exercícios anteriores em uma única operação contínua de 90 minutos. Foi projetada para simular uma missão de ação direta
Infiltrar um complexo, neutralizar hostis, recuperar inteligência, extrair sob fogo tudo isso, enquanto se gerenciavam baixas falhas de equipamento e o tipo de caos que transforma treinamento em trauma se você não estiver preparado. Todo o quadro de avaliação estaria observando. Darridge Kellerman e instrutores seniores de toda a comunidade SEAL. E embora Kira ainda não soubesse, o comandante Ryland, junto com uma delegação discreta do Comando de Operações Especiais Conjuntas, que vinha monitorando o programa de integração com preocupação crescente, também estava observando. Kira recebeu a 4ª posição na rotação cedo o suficiente para evitar o fator fadiga tarde o bastante, para que os avaliadores já estivessem aquecidos e atentos. Ela se equipou em silêncio, checou as armas, verificou o equipamento de comunicações e percorreu mentalmente a lista de verificação que a mantivera viva em lugares onde erros eram medidos em contagem de corpos. Quando seu nome foi chamado, ela se dirigiu à linha de início. Darridge estava ali com a prancheta e o cronômetro com aquela expressão que sugeria que a avaliação dela já estava escrita antes mesmo de começar. Capitã Brennan, disse ele, esta é sua avaliação final. Seu desempenho aqui determinará se você continua no programa ou será desligada. Entendido. Sim, Master Chief. Então execute. O cenário começou. Kira infiltrou pela abordagem primária, movendo-se com aquele tipo de agressividade controlada que faz a ponte entre cautela e impulso. O primeiro contato ocorreu no perímetro externo. 2 figurantes hostis com armas simuladas. Ela engajou com precisão, neutralizou ambos e seguiu avançando. A violação do complexo exigia a entrada explosiva. Ela posicionou a carga com os mesmos cálculos cuidadosos que usara na província de Helmand e em uma dúzia de outros lugares que não apareciam em registros oficiais, iniciou a contagem e detonou. A violação foi limpa, nenhuma comprometimento estrutural, nenhum risco de fragmentação, execução de manual. Dentro do complexo, o cenário escalou rapidamente. Múltiplos cômodos, ameaças sobrepostas, figurantes em movimento, que não seguiam padrões previsíveis. Ela limpou cada espaço com a eficiência que Ryland havia incutido nela ao longo de 6 semanas de treinos antes do amanhecer. No meio do cenário surgiu uma complicação, uma baixa simulada, um figurante ferido com sangramento arterial. Ela transitou do modo combate para o modo médico. Em segundos, aplicou o torniquete, fez pressão, estabilizou e voltou imediatamente ao combate, porque ameaças não esperam você terminar de ser compassivo. A fase de recuperação de inteligência exigia navegar por uma sala cheia de documentos sensíveis, simulados sob pressão de tempo e contato esporádico. Ela priorizou, fotografou materiais-chave, marcou itens secundários, tomou decisões em segundos, que outros candidatos levariam minutos para agonizar. A fase final foi a extração sob fogo. Reforços inimigos simulados, fumaça, pirotecnia. A sobrecarga sensorial projetada para quebrar a consciência situacional e transformar operadores em civis em pânico. Kira manteve o controle e guiou sua equipe, simulada por sinais manuais. Quando as comunicações por rádio foram comprometidas, forneceu fogo de cobertura e executou a retirada tática com a disciplina que separa profissionais de amadores. Ela cruzou o ponto de extração. Missão concluída. Os pulmões queimavam. O uniforme estava encharcado. Cada músculo gritava, mas ela estava de pé. E mais importante, havia executado todas as fases dentro dos parâmetros regulamentares. Darridge conferiu o cronômetro. Seu rosto era pedra. O tempo era irrelevante. Kira havia atuado de forma impecável, e todos os que assistiam sabiam disso. Mesmo assim, Darridge abriu a boca. Capitã Brennan, você será marcada por Basta Master Chief. Todas as cabeças se viraram. O comandante Ryland desceu da plataforma de observação. Atrás dele vinham 3 oficiais superiores com insígnias do JSOC, que Kira não reconheceu de imediato. A presença deles mudou o clima instantaneamente. Aquilo já não era mais supervisão em nível de base. Era intervenção de comando.
O maxilar de Darridge se contraiu. Comandante, esta é uma avaliação de curso que agora está sob revisão formal. A voz de Ryland era plana, final. A capitã Brennan atuou dentro de todos os parâmetros estabelecidos. Sua execução foi taticamente sólida e operacionalmente eficaz. Qualquer avaliação em sentido contrário exigirá fundamentação com evidências documentadas e verificação independente. Um dos oficiais do JSOC avançou. Um coronel pleno distintivo de infantaria de combate ABA de Ranger, o tipo de currículo que impõe respeito em qualquer ramo. Master Chief Darridge. Sou o coronel Warren Price, supervisão de integração do Comando de Operações Especiais Conjuntas. Estamos monitorando este programa de avaliação há 6 semanas com base em irregularidades reportadas. Estou solicitando formalmente toda a documentação de avaliação da capitã Brennan e de todos os outros candidatos deste ciclo para revisão imediata. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Kellerman, parado de lado com a prancheta, havia empalidecido. Strand parecia confuso. Os outros candidatos observavam com expressões que variavam entre vindicação e apreensão. Darridge permaneceu imóvel, processando, calculando, percebendo que qualquer controle que ainda tivesse sobre a narrativa estava se dissipando. Senhor, todas as avaliações foram conduzidas de acordo com os protocolos de avaliação estabelecidos. Então a documentação sustentará essa alegação. O tom do coronel Price indicava que ele já sabia que não sustentaria. Vamos convocar um conselho de revisão amanhã às 0800. Todos os instrutores, todos os candidatos, todas as evidências. Comandante Ryland, entendo que o senhor possui documentação suplementar. Sim, senhor. Gravações completas de câmeras de capacete de múltiplas fontes, verificação independente de tempo e registros detalhados de inconsistências nas avaliações. Price assentiu. Excelente. Master Chief Darridge. Chief Kellerman. Ambos estão afastados das funções de avaliação até a conclusão da revisão. O tenente-comandante Mallister assumirá a supervisão interina. O rosto de Darridge ficou rígido. Senhor, eu venho conduzindo este programa, e agora não vem mais, interrompeu Price. Dispensado Master Chief. Isto não foi uma sugestão. Darridge encarou Ryland por um longo momento. Algo passou entre eles. 30 anos de história compartilhada, trauma compartilhado, fracassos compartilhados, e agora um acerto de contas compartilhado. Em seguida, ele se virou e saiu do campo de treinamento. Kellerman o seguiu a prancheta pendendo inutilmente ao seu lado. Os candidatos permaneceram em formação sem saber o que fazer, sem saber exatamente o que aquilo significava. O coronel Price dirigiu-se a eles. Todos os candidatos serão reavaliados nas próximas 48 horas por avaliadores independentes. As avaliações anteriores estão suspensas até a conclusão da revisão. Isso significa que todos recomeçam do zero. Avaliação justa. Critérios transparentes, sem exceções. Ele olhou para Kira. Capitã Brennan está dispensada por hoje. Descanse. Amanhã será um dia longo. Kira assentiu. Sim, senhor. Ela deixou o campo de treinamento. Cada passo parecia surreal, como se o chão tivesse mudado, e ela ainda não tivesse certeza de que era sólido. Atrás dela ouviu a voz de Reis baixa, mas clara. Já estava mais do que na hora. O conselho de revisão reuniu-se às 0800 na sala de conferências da base, um espaço estéril com paredes cinzentas e iluminação fluorescente que fazia todos parecerem ligeiramente doentes. Darridge sentou-se de um lado da longa mesa. Kellerman, ao seu lado, ambos em uniformes de gala, ambos com expressões que sugeriam que sabiam como aquilo terminaria, mas ainda não estavam prontos para aceitar. Kira sentou-se do lado oposto, com o comandante Ryland à sua direita e o coronel Price à cabeceira da mesa, acompanhado por 2 outros oficiais do JSOC. As evidências foram apresentadas de forma metódica, gravações de câmeras de capacete mostrando cada exercício que Kira havia realizado,
com marcação de tempo sem edição. Seu caderno impermeável com a documentação minuciosa das discrepâncias. Os formulários oficiais de avaliação com suas reprovações fabricadas. E, por fim, o dossiê classificado da Força Tarefa Fênix. 14 missões. 3 estrelas de bronze, uma estrela de prata, tudo anteriormente classificado, tudo agora desclassificado especificamente para aquela revisão. O Coronel Price analisou tudo com calma. Fez perguntas, verificou fontes. Então olhou para Darridge. Master Chief, o senhor avaliou a Capitã Brennan como reprovada em 23 exercícios distintos ao longo de 9 semanas. As evidências mostram que ela atuou dentro ou acima dos padrões regulamentares em todas as 23 ocasiões. Explique a discrepância. O maxilar de Darridge se contraiu. Senhor, os critérios de avaliação incluem mais do que métricas brutas de desempenho. Incluem análise de ritmo sustentável, integração de equipe potencial de resiliência psicológica sob pressão institucional. Master Chief. A voz de Price o cortou. O senhor reprovou a Capitã Brennan porque ela teve um desempenho ruim, ou porque o senhor não queria que ela tivesse sucesso. A pergunta ficou suspensa no ar, como uma munição não detonada. Darridge encarou a mesa, às próprias mãos, qualquer coisa que não fossem as pessoas à sua frente. Quando finalmente falou, sua voz estava áspera, corroída. O pai dela foi o tenente Jack Brennan, SEAL Team 3, morto em Mogadíscio em 1994, durante uma missão de operações conjuntas da qual eu sobrevivi. Aquela missão falhou porque a coordenação quebrou, porque a confiança não existia. Porque tentamos integrar forças que não tinham a base para operar como uma única unidade. Ele levantou o olhar e encontrou os olhos de Kira pela primeira vez. Passei 30 anos acreditando que a integração era o problema, que manter nossos ramos especializados e separados nos tornava mais fortes, mais seguros, que seu pai morreu provando que operações conjuntas não funcionam. Sua voz falhou levemente. Mas ao observá-la nestas últimas 9 semanas, percebi algo que não queria admitir. Você é melhor do que a maioria dos meus operadores. Mais rápida, mais inteligente, mais sólida taticamente. E isso significava que tudo em que eu acreditava, tudo o que ensinei, tudo o que usei para justificar minha sobrevivência, quando homens melhores morreram, estava errado. A sala ficou em silêncio absoluto. Então sim, coronel, eu a reprovei, porque não queria que ela tivesse sucesso. Porque o sucesso dela significava confrontar o fato de que desperdicei 3 décadas estando errado. E que Jack Brennan morreu por algo que poderia ter funcionado se homens como eu tivessem sido corajosos o suficiente para permitir. Kira permaneceu imóvel. Ela esperava negação, esperava justificativas, esperava qualquer coisa menos aquela honestidade crua e brutal. O coronel Price anotou algo e então voltou-se para Kellerman. Chief, qual foi o seu papel nisso? Kellerman não ofereceu a mesma franqueza. Senhor, eu estava seguindo orientações de avaliação do instrutor sênior. O senhor falsificou documentação, editou marcas de tempo e criou critérios de avaliação que não existem em nenhum manual. A voz do coronel Price era gelo. Isso não é seguir orientação. Isso é conspiração para fraudar o processo de avaliação. O rosto de Kellerman empalideceu. Price fechou o dossiê. Master Chief Darridge, o senhor está formalmente afastado de todas as funções instrucionais, pendente de revisão administrativa. Sua conduta demonstra um viés incompatível com a integridade de qualquer avaliação. No entanto, sua honestidade hoje será registrada no relatório final. Ele se virou para Kellerman. Chief Kellerman, o senhor está realocado para funções administrativas não operacionais com efeito imediato. Enfrentará procedimentos separados por fraude documental. Então olhou para Kira. Capitã Brennan, com base na revisão independente do seu desempenho real, a senhora excedeu os padrões de integração SEAL em todas as categorias de avaliação. Sua avaliação está registrada como aprovada com recomendação
para designação imediata ao Comando de Treinamento de Integração de Operações Especiais Conjuntas. Ele fez uma pausa. Além disso, seu histórico de serviço na Força Tarefa Phoenix foi formalmente incorporado ao seu arquivo oficial com as devidas condecorações. Kira assentiu. Obrigada, senhor. Price levantou-se. Este conselho está encerrado. A sala começou a esvaziar. Darridge moveu-se lentamente e parou ao passar pela cadeira de Kira. Seu pai foi o melhor operador com quem já servi, disse em voz baixa. Lamento ter levado 30 anos e precisar ver você me provar errado para lembrar disso. Kira olhou para ele. Viu, além das insígnias de Master Chief do Tridente SEAL e das 3 décadas de autoridade acumulada. Viu apenas um homem que carregou o trauma por tanto tempo que ele se transformou em doutrina endurecida. Master Chief, meu pai, acreditava em segundas chances. Eu também. Algo na expressão de Darridge suavizou. Não era perdão, nem absolvição. Apenas reconhecimento. Ele assentiu uma vez e saiu. Quando a sala ficou vazia, restando apenas Kira Ryland e o Coronel Price, o clima mudou, tornou-se menos formal. Price recostou-se na cadeira. Capitã, estamos monitorando este programa de avaliação desde a 3ª semana. Vários candidatos relataram irregularidades, mas precisávamos ver até onde o problema ia antes de intervir. O senhor me usou como isca, disse Kira. Não acusatória, apenas factual. Nós lhe demos a oportunidade de provar algo que precisava ser provado, corrigiu Price. E a senhora provou. Agora precisamos que construa algo. Ele deslizou uma pasta pela mesa. Comando de Treinamento de Integração de Operações Especiais Conjuntas. Uma nova unidade, a primeira do tipo, criada para treinar a próxima geração de operadores inter-ramos. Precisamos de alguém que entenda tanto a visão quanto a resistência. Alguém que tenha vivido o pior do viés institucional e saído do outro lado com a competência intacta. Kira abriu a pasta e leu o resumo da designação. Era tudo em que seu pai acreditara. Tudo o que ela havia passado 9 semanas provando ser possível, quando começo 30 dias após cumprir uma última obrigação. Price retirou outro documento. Há uma candidata Ranger do Exército entrando no próximo ciclo de avaliação. Tenente Sarah Voss. Inteligente e capaz e já enfrentando o mesmo ceticismo que você enfrentou. Ela precisa de uma mentora. Alguém que já passou por isso e sobreviveu. Kira entendeu imediatamente. O senhor quer que eu a treine da mesma forma que o comandante Ryland me treinou. Exatamente. Quebre o ciclo. Construa a base. Mostre a ela que é possível. Ela olhou para Ryland. Ele lhe deu aquele leve aceno que dizia mais do que qualquer palavra. Eu aceito, disse Kira. 6 meses depois, Kira estava em seu novo escritório no Comando de Treinamento de Integração de Operações Especiais Conjuntas. As paredes ainda estavam quase vazias, alguns certificados que ela nem se deu ao trabalho de emoldurar. Uma fotografia de seu pai em uniforme de gala SEAL. E montada em uma vitrine sobre a mesa, a Sig Sauer P-226, a arma de seu pai, aquela que o comandante Ryland carregara por 30 anos e que lhe entregara no momento em que tudo mudou. Abaixo, uma pequena placa dizia: portada pelo LT, Jack Brennan SEAL Team. 3, 1994. Conquistada pela CPT Kira Brennan 2025. Agora serve a todos os que vierem depois. O telefone de Kira vibrou. Uma mensagem de Ryland Voss chega amanhã. 0600, Range 7. Ela está pronta. E você? Kira sorriu e digitou a resposta: sempre. Na manhã seguinte, ela aguardava no Range 7 enquanto o sol surgia lentamente no horizonte. O ar estava fresco, silencioso, carregado de possibilidades. Uma figura se aproximava na penumbra. Tenente Sarah Voss, 26 anos. Army Ranger caminhando com aquela mistura particular de confiança e incerteza que nasce de ser boa no que faz, mas ainda não saber se isso será suficiente. Kira observou sua aproximação e lembrou-se de estar exatamente ali 6 meses antes.
Lembrou-se do medo da determinação e da certeza absoluta de que estava entrando em uma luta que talvez não vencesse. Voss parou e bateu continência. Senhora Tenente Sarah Voss, apresentando-se conforme ordenado. À vontade, Tenente. Kira fez um gesto em direção ao estande de tiro. Você sabe por que está aqui? Vou entrar na avaliação de integração SEAL na próxima semana, senhora. Disseram que a senhora poderia me ajudar a me preparar. Ajudar a se preparar. Kira deixou as palavras pairarem no ar. Tenente, a avaliação que você está prestes a enfrentar não foi projetada para medir sua capacidade. Ela foi criada para quebrar você, para provar que você não pertence ali, para validar suposições que não têm nada a ver com seu desempenho real. A expressão de Voss se endureceu. Então por que passar por isso? Porque alguém precisa. Porque o sistema não muda até que pessoas suficientes provem que ele está quebrado e ofereçam algo melhor. Kira caminhou até a porta do escritório, abriu-a e voltou com uma vitrine contendo a arma de seu pai. Colocou-a sobre o banco entre as duas. Isto pertenceu ao meu pai, o tenente Jack Brennan SEAL Team 3. Ele morreu em 1994, acreditando que a integração nos tornava mais fortes. Eu passei 9 semanas provando que ele estava certo. Agora estou passando essa prova para você. Ela abriu a vitrine, retirou a P226 e a deslizou pelo banco em direção a Voss. Pegue. Voss hesitou. Senhora, eu não entendo. Você vai pegar. Vamos descobrir do que você realmente é feita. Lentamente, Voss estendeu a mão e pegou a arma. Seus movimentos foram automáticos, a precisão instintiva de alguém que manuseava armas desde o treinamento básico, verificação de segurança, avaliação do peso, ajuste da empunhadura. Nenhuma hesitação, apenas memória muscular. Kira assentiu. Bom, agora começamos o treinamento de verdade. Não aquele que eles vão te dar na avaliação oficial. O que realmente te prepara para o que importa. Ela entregou a Voss um caderno impermeável. Documente tudo. Tempos, nomes, discrepâncias. Fatos não precisam de volume. Precisam de precisão. Quando você tiver provas incontestáveis, uma única declaração silenciosa pesa mais do que 1000 reclamações barulhentas. Voss olhou para o caderno, depois para Kira. A compreensão começava a surgir. Quão ruim vai ficar Kira? Pensou nas últimas 9 semanas. Nas reprovações fabricadas, na humilhação pública, no momento em que Darridge havia usado a morte de seu pai como arma diante de toda a formação. Ruim o suficiente para você questionar se vale a pena. Mas se você aguentar até o fim, não vai apenas passar por uma avaliação. Vai mudar o que é possível para todos que vierem depois. Ela estendeu a mão. Então, você está pronta. Voss apertou a mão dela com firmeza. Sim, senhora. Então vamos ao trabalho. Enquanto caminhavam em direção ao estande com o sol surgindo plenamente no horizonte, Kira sentiu algo finalmente se encaixar. Não era conclusão nem vitória. Era a satisfação silenciosa de passar algo adiante, de pegar a dor, a luta e a recusa absoluta em quebrar e transformá-las em base para outra pessoa. Seu pai acreditara que a integração funcionaria. Ela havia provado isso. E agora a tenente Sarah Voss construiria sobre essa prova. Um operador de cada vez. Uma avaliação de cada vez. Um momento de escolher competência em vez de conforto até o dia em que ninguém mais precisasse provar nada, porque simplesmente seria entendido. A arma passaria de mão em mão. O caderno se encheria de registros, e o silêncio continuaria falando mais alto do que qualquer argumento jamais poderia. Porque algumas verdades não precisam ser defendidas, precisam apenas ser demonstradas. E essa demonstração começava ali às 04:30, em um estande que já havia testemunhado fracassos e triunfos, e tudo o que existia entre eles, onde mulheres que se recusavam a quebrar vinham aprender que já eram inteiras. Mais tarde naquela noite, depois que Sarah Voss retornou ao alojamento com um caderno e um cronograma de treinamento que redefiniria sua compreensão de preparação,
Kira ficou sozinha diante do memorial. O nome de seu pai ainda estava lá, ainda 3 fileiras abaixo do topo, mas o peso havia mudado. Ela pousou a palma da mão sobre o granito, frio, permanente, final de uma forma que legados nunca são. Eu consegui, pai, disse em voz baixa. Não para a pedra, não para a lembrança, mas para a crença que sobrevivera ao homem que a carregara até seu último combate. A integração funciona. Não porque eu sou excepcional, mas porque a ideia sempre esteve certa. O vento do Pacífico trouxe sal e possibilidade. Em algum lugar atrás dela, o Range 7 estava vazio, aguardando a chegada da 0430 do dia seguinte, aguardando o próximo operador que precisaria aprender que silêncio não é rendição. É certeza. Kira retirou a mão do memorial, virou-se e caminhou em direção aos seus alojamentos. A arma seguiria adiante. O caderno se encheria de novos registros. E 30 anos de trauma finalmente começariam a se transformar em sabedoria. Porque seu pai não morreu provando que a integração não funcionava. Ele morreu para que um dia sua filha pudesse provar que funcionava. E esse era um legado que valia a pena carregar.